Amém, glória a Deus. Agora eu me senti, foi importante, ó, sendo anunciada assim desse jeito. Graça e paz, queridos. Boa noite, que prazer estarmos juntos aqui para celebrarmos ao Senhor, para bendizermos o nome do Senhor. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Quem recebe, diga eu recebo. Tem uma palavra poderosa para o nosso coração. Oh, glória a Deus. Que bom é servir ao Senhor, sim ou não? É verdade, servir ao Senhor é tudo de bom. Nós sermos guiados pelo seu Espírito, nós andarmos na luz da sua palavra, isso é muito precioso. Isso nos exalta, né? Isso nos faz estar em lugares melhores. Só o Senhor pode fazer isso pela nossa vida, não é verdade, queridos? A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 22, do verso 14 ao 19. Conecte aí o seu celular, abra sua Bíblia. Quem não tem, os irmãos vão estar aqui colocando no telão. Gênesis 22, verso 14. A palavra do Senhor diz assim: E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No momento do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém, queridos? Louvado seja Deus. O nome eu dei o nome a essa ministração de A Provisão de Deus. Quantos precisam da provisão de Deus? Amém. Todos nós precisamos, somos dependentes dessa provisão de Deus. E Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê na nossa vida. Amém, queridos? O Deus que provê. Nessa passagem que nós acabamos de ler, Abraão passa por um momento difícil. Só um pouquinho. Abraão passa por um momento difícil da sua vida, mas também, queridos, ele prova, né? Ele prova de uma incrível provisão de Deus na vida dele. É um momento difícil, mas é também um momento muito incrível, extraordinário com o Senhor. É algo sobrenatural que Abraão prova neste momento aqui, né? Eu não sei se a maioria aqui conhece essa passagem que fala de quando o Senhor chamou Abraão e pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaque. E nesse momento Abraão teve que passar por essa prova, passar por esse momento. Ele colocou o seu coração diante de Deus. Ele não negou essa situação para Deus, ele não negou o seu Isaque para o Senhor, mas ele fez o caminho. Ele trilhou esse caminho do milagre, ele caminhou para entregar Isaque para Deus. E aí a gente pergunta, será que Deus queria, né, Isaque? Será que Deus queria que Abraão matasse Isaque? Certamente que não, irmãos. O que Deus estava chamando a atenção ali é para a vida de Abraão, a adoração de Abraão, a devoção de Abraão, o comportamento de Abraão. Abraão precisava voltar-se para Deus, amém? Porque estava entretido com Isaque. E muitas vezes na nossa caminhada nós ficamos entretidos com os Isaques da vida, com as situações da vida, nos esquecemos de Deus, nos afastamos de Deus, deixamos os bons costumes, muitas vezes, como de congregar, como de estar reunindo como igreja, e aí essas coisas vão nos tirando, vão nos roubando daquilo que Deus tem para nós. E Abraão estava aqui um pouco entretido, e o Senhor lançou, né, deu a ele esse decreto, o Senhor disse a ele, deu a ele essa ordem de que ele sacrificasse Isaque.
E naquela caminhada ali a gente vê Abraão, naquela caminhada com Isaac, Isaac olha para um lado, Isaac olha para outro, e digo, pai, nós estamos indo, né, no caminho do sacrifício, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão vai e diz para o seu filho Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Amém, queridos? Diga assim comigo, Deus proverá para si o cordeiro. Né? Então Abraão, o Senhor disse isso para o seu filho Isaac, certo de que Deus operaria um milagre, de que Deus faria algo extraordinário. Ele confiou em Deus. Amém, amados? E nessa nossa caminhada, queridos, nós precisamos ter fé. Diga, eu preciso ter fé. Nós precisamos ter fé. A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então nós precisamos ter fé. E a fé, ela é a convicção das coisas que nós esperamos. Não é daquilo que nós estamos vendo. Não é daquilo que está aos nossos olhos. Não é daquilo que é possível para nós. Não, porque se é possível para nós, não precisamos ter fé. Basta uma atitude nossa. Sim ou não? Mas aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não podemos, mas nós cremos que vai acontecer, isso é fé. Amém? Isso é fé. A fé também, irmãos, não é aquele dizer, eu creio que vai acontecer. Eu creio que um dia isso vai acontecer. Não, isso não é fé, isso é esperança. A fé, ela age no presente e a esperança, ela joga para o futuro. Eu creio que futuramente, mas a fé, ela age hoje. Amém, queridos? Então, não sei o que você está precisando, não sei o que você está necessitando, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele provê para hoje todas as necessidades da nossa vida. Deus faz hoje acontecer tudo aquilo que nós necessitamos. Amém, amados? Então, queridos, Abraão foi esse homem que creu em Deus. Ele creu que Deus poderia ressuscitar Isaac. Ele foi muito além. Em Hebreus capítulo 11, verso 19, diz que Abraão considerou que Deus era poderoso para até ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. A gente sabe que aquilo ali não houve a morte de Isaac, mas Deus proveu para si o cordeiro. Foi exatamente isso que aconteceu. Abraão creu dessa forma, que ainda que Deus houvesse lhe pedido o filho, que ainda que Deus houvesse pedido esse sacrifício, mas ele ali prontamente caminhou com fé, até que Deus, ainda que ele matasse, ainda que isso acontecesse literalmente, ele creu que Deus era provedor, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac naquele momento. Amém, queridos? Então, ele viveu uma fé grande, né? Ele viveu uma fé sobrenatural, ele viveu o propósito de Deus. Então, quando a gente vê aqui, irmãos, quando a gente vê o que Deus tem para os seus dentro dessa passagem, a gente vê Abraão usufruindo da provisão de Deus, Abraão vivendo a provisão de Deus, Abraão caminhando dentro dessa provisão, o milagre acontecendo na vida dele, consequentemente toda a sua descendência. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Que toda a sua descendência seria bendita sobre a terra. Então isso recai sobre a nossa vida, porque nós também somos herdeiros da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Amém? Da mesma promessa. Isso é fato, irmãos, que a Bíblia fala sobre Isaac, sobre a peregrinação de Isaac sobre a terra, a vida de Isaac sobre a terra. Isaac viveu, usufruiu das mesmas promessas. Isaac viveu uma vida farta, uma vida de abundância, uma vida rica sobre essa terra. Ele passou, a palavra do Senhor diz, lá em Gênesis 26, que ele passou por uma crise, ele passou por uma situação, mas ali naquela situação, naquele momento, diante daquela crise, o Senhor o fez prosperar. Havia perseguição, ele cavava os poços, e ali os homens da outra nação,
os pastores, né, da nação filisteia, o que é que eles fizeram? Eles iam lá e os servidores de Isaac cavavam os poços e eles iam lá e entulhavam aqueles poços. E isso aconteceu, irmãos, na vida de Isaac, não foi só uma vez, mas ele ali tinha fé no Senhor, e ele acreditava, e ele caminhava pela palavra de Deus, e os poços voltavam a ter água, irmãos. Mais na frente ele cavava e voltava a ter água. A prosperidade era tão grande na vida dele, a palavra de Deus diz que quando Abimeleque colocou ele, expulsou ele, tirou ele dali, diz, vai-te embora daqui, porque o que você está fazendo não é legal conosco. Os irmãos sabem essa história, mas quando ele descobre isso, ele manda ele embora, e ele vai, e ele morar ali naquela terra, ele prospera em 1 ano, ele se torna um homem próspero. Em 1 ano, o milagre do Senhor, a provisão de Deus é forte na vida dele, milagres acontecem na vida dele, porque ele vivia a mesma promessa que estava sobre a vida de Abraão, recaiu sobre a vida de Isaac. Amém, queridos? Então, a palavra do Senhor diz que aquele povo, eles ficaram tão escandalizados com o que estava acontecendo na vida de Isaac, que aquele rei chamou mais 2 amigos e foram até Isaac fazer uma aliança de amizade. Porque ele disse, certamente que o Senhor é com você e nós precisamos ter amizade com você. Porque ele via o quanto que ele crescia, ele via o quanto que o Senhor abençoava, provia na vida de Isaac. Era algo tão grande, irmãos, que as pessoas que estavam ali, aquela nação, se escandalizava com o que o Senhor estava fazendo na vida de Isaac. Eu quero dizer para você que essa mesma provisão Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! É de tirar, irmãos, da onde não tem. Né? Não existe, não há possibilidade, mas nós cremos e o de repente de Deus acontece na nossa vida. Oh, glória a Deus! Nós vemos também Jacó, irmão. Jacó, ele não foi um homem, ele não foi um profeta. A palavra de Deus não referencia ele como aquele profeta, aquele homem, né? Aquele homem de tanta fé, de tanta coisa assim, mas ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus, ele foi um homem de negócio sobre essa terra, e Deus se envolveu com Jacó, como havia prometido para Abraão, que a sua descendência, ela prosperaria sobre essa terra. Deus se envolveu com Abraão e com Jacó e o fez prosperar. Deus se envolveu com ele, fez ele um homem rico, na companhia de Labão, um homem corrupto. Entenderam, irmãos? Que ainda que haja corrupção, ainda que haja crise, ainda que haja situações diversas, contrárias, Deus nos faz prosperar em tempos de crise. Quando nós cremos, assim acontece na nossa vida. Porque Deus é fiel, é provedor. Assim aconteceu com Jacó. Ele se envolveu com Deus. Deus se envolveu com ele e o fez prosperar na companhia de Labão, numa situação completamente improvável. Deus proveu na vida de Jacó. Isso está escrito, irmãos, lá em Gênesis 28. Deus proveu na vida dele, Deus fez ele prosperar. Deus deu a ele família, filhos, bens, riquezas. Deus prosperou Jacó grandemente. E também nós vemos essa mesma prosperidade, essa mesma provisão na vida de José. José foi uma pessoa, né, filho de Jacó, que foi vendido por seus irmãos como escravo para os ismaelitas. E diante daquela situação ali, ele estava escravo. De repente, ele era um príncipe, filho de Jacó, mas agora foi vendido como escravo, né, para os ismaelitas pelos seus próprios irmãos. Mas Deus tinha uma promessa para a vida dele. Ele conhecia essa promessa e ele cria nessa promessa. Ele cria no Deus da provisão, no Deus de Isaac, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, que também se tornou o Deus de José. Amém? E a palavra do Senhor diz que dali daquela prisão, daquela situação, da mão daqueles mercadores, ele foi
vendido para Potifar, e ali houve uma outra situação que muitos aqui já conhecem, e daquela situação ele foi para o cárcere. A situação parece ficar pior, e ali naquele cárcere a glória de Deus, o poder de Deus era sobre a vida dele, porque havia nele um espírito excelente. Ele era um rapaz que obedecia a Deus, um homem que confiava no Senhor, um homem de fé, e aquilo era visto pelos olhos das pessoas que estavam com ele. E aquele homem viu que Deus era com ele, o carcereiro colocou ele como administrador daquele cárcere. Os irmãos estão entendendo? Então Deus foi promovendo, Deus foi fazendo na vida de José, e situações foram acontecendo até que José fosse descoberto por Faraó. E ali saiu daquele cárcere e foi para o palácio, será administrador, ser aquele que comandou toda a situação da terra no tempo em que ele viveu. Amém, queridos? O que é isso? Diga, é a provisão de Deus. É a provisão de Deus, irmãos. Tirou ele de uma vida totalmente improvável e colocou ele numa situação de glória. Administrador, tornou ele o homem mais, administrador da nação mais rica da terra, porque todas as nações da terra vinham até José. A autoridade de José só não estava acima de Faraó, mas José era uma autoridade sobre a terra, todos vinham a ele. O que é isso, irmãos? É a provisão de Deus. Ele mesmo tendo sido colocado naquela situação, ali como escravo, sendo traído pelos seus irmãos, ele não deixou de crer no Senhor. Olha, irmãos, a palavra do Senhor diz que no mundo nós passaremos por aflição, mas Ele nos manda também nós termos bom ânimo. Amém, queridos? Nós termos fé, porque o Senhor já venceu todas as coisas e assim também nos fará vencedores. Amém? Então, não é que nós não vamos passar por dificuldades, não é que nós não venhamos passar por situações difíceis. Passamos sim, provações, lutas, são muitas, mas a palavra do Senhor diz que de todas elas o Senhor nos livra. Muitas são as provações do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Quem tem vivido o livramento aí, diga glória a Deus. Aleluia, o livramento do Senhor na nossa vida foi assim que José viveu, foi assim que Davi viveu, foi assim que tantos outros estão vivendo, é assim que eu e você estamos vivendo. Estamos servindo ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de José, ao Deus de Davi, ao Deus do Tony, ao Deus do Wesley, ao Deus da Erenilde. Amém, queridos? É manifestar o Deus que nós servimos. Não é a crise, não é a situação difícil, mas é manifestar a glória de Deus, declarar a palavra dele e coisas extraordinárias vão acontecendo. Abraão disse para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Deus nos dá, irmãos, uma medida de fé quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, todos nós recebemos o Espírito vivificante na nossa vida. E, consequentemente, Deus nos dá uma medida de fé. Mas essa medida de fé, ela precisa ser alimentada para que ela cresça cada dia mais. Deus nos dá uma medida, mas a medida que eu busco mais, a medida que eu me rendo mais ao Senhor, essa medida vai crescendo e eu vou alcançando coisas extraordinárias. Amém? Eu vou passando literalmente do que é natural para o sobrenatural. Foi assim com a vida desses homens. Essa medida de fé, Ele nos dá, irmãos, para prover na nossa vida em todas as áreas. Para que nós tenhamos fé para viver a provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida. Se eu perguntar aqui, como foi que você veio para Jesus? Como foi que você veio? Como foi que você chegou para viver essa vida com Deus, para viver essa entrega com Deus? Como foi? A maioria de nós, irmãos, chegamos porque estávamos passando por uma situação difícil, um momento totalmente impossível na nossa vida, um sofrimento, uma perca, sabe? Ou a falta de alguma coisa. Estávamos passando por lutas, por aflições, a maioria de nós, e chegamos
recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nos aliançamos com Ele, nos aproximamos dEle e Ele também de nós, porque a palavra de Deus diz: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Amém? Então a gente se achega a Ele, consequentemente Ele nos toma em seus braços, irmãos, e passamos a viver coisas extraordinárias. Aquilo que nós não podíamos, nós conseguimos agora viver todas as coisas em Deus. Uma vida abundante. Diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso, irmãos, é desejo do Senhor prover em todas as áreas da nossa vida. Queridos, eu entendo que aqui com essa palavra, eu entendo que viver a provisão de Deus implica em primeiro lugar, nós andarmos em fé. Diga, andar em fé. A palavra do Senhor diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não conseguimos ver, né? Então a gente não vê, mas a gente já crê. Eu tenho, eu posso, eu possuo, não é isso, irmãos? Uma certa vez, eu conversando com uma irmã, eu perguntei a ela: e aí, como é que você está? E antes eu sabia a situação dela, que ela estava passando por um momento difícil, e aí antes que ela dissesse o que estava acontecendo, porque ela sempre declarava aquela situação difícil: tá difícil, mas quanto mais nós declararmos que está difícil, mais difícil ficará, sim ou não? Então eu disse assim para ela: querida, antes que ela dissesse que estava difícil, eu disse assim para ela: diga assim comigo, vai tudo bem. E ela disse: vai tudo bem. Ela disse: mas está difícil. Eu digo: não, diga, vai tudo bem. Estou bem, está tudo bem. E ela disse: mas a senhora quer que eu minta? Eu digo: não, não quero que você minta, eu não quero que você negue, né, a existência das dificuldades. Não é isso, mas é declarar com fé o que Deus já fez por você. Ele já te abençoou com todas as bênçãos. Amém? O sacrifício perfeito já foi feito por Jesus Cristo. Amém, queridos? Então eu disse isso para ela, porque, irmãos, nós precisamos andar por fé. Mas o justo, a palavra do Senhor ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se alegrará. Então, é da vontade de Deus que eu e você caminhemos com fé. Diga: eu preciso acrescentar a minha medida de fé. É vontade de Deus que a gente ande em fé, que a gente tenha fé, que a gente declare a sua palavra com fé, porque é vontade dele nos abençoar, derramar sua provisão na nossa vida. Abraão, irmãos, ele confiou no Senhor num pior momento da vida dele, numa missão muito difícil de ser cumprida, uma missão muito difícil de se viver. Sabe, dele obedecer, muito difícil para ele, porque ele tinha que sacrificar o seu filho, mas ele confiou em Deus e ele viveu o milagre, a provisão de Deus na vida dele. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus, nós precisamos confiar no Senhor e assim, irmãos, viveremos milagres, viveremos coisas extraordinárias, viveremos o sobrenatural de Deus, porque no natural, irmãos, nós já vivemos, sim ou não? Já vivemos das coisas naturais, o sobrenatural nós vivemos quando nós entregamos tudo para Deus. Quando nós confiamos nele, aí a sua provisão vem na nossa vida. Abraão viveu isso literalmente, ele disse: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro. E os dois seguiam juntos para aquele momento de Isaac ser sacrificado. Ele declarou isso e nós precisamos, irmãos, declarar a palavra de Deus. Amém? A segunda coisa aqui que eu entendo com essa palavra é que nós devemos fundamentar a nossa fé na palavra do Senhor, naquilo que Deus diz. Não é no que o mundo está vivendo, não é nas circunstâncias, não são nos problemas, mas fundamentar a nossa fé, fundamentar a fé no que a palavra do Senhor diz. Declarar a palavra do Senhor, né? Gênesis 2:9, irmãos,
fala de uma outra história, fala da história de Adão e Eva. Deus colocou tudo lá no jardim. Deus deu a eles tudo. Adão não teve trabalho com nada. Deus já deu para ele tudo pronto. Sim ou não? Deus proveu tudo para ele, e o melhor da terra Deus proveu para ele. Quando se fala do jardim, se fala das melhores plantações, se fala dos melhores rios, dos melhores minerais, não é assim, irmãos? O que rodeava o Éden fala de uma coisa assim maravilhosa, de uma coisa extraordinária. Se fala, a Bíblia diz, quando fala do Éden, então o Senhor preparou aquele jardim ali e Deus proveu tudo para Adão e Eva. A palavra do Senhor diz em Gênesis 2:9, diz assim: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que o homem precisava fazer, irmãos, diante disso? Deus já havia preparado tudo e ele entregou para Adão. O que é que Adão precisava fazer? O homem só precisava cultivar, multiplicar o que já estava em suas mãos, aquilo que Deus havia lhe entregado. Em Gênesis 2:15 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus não mandou ele fazer nada, ele criar nada, mas apenas cultivar, guardar, fazer com que aquelas coisas ali crescessem, se multiplicassem. Era isso, apenas isso que Deus pediu, né, a Adão, que ele cultivasse aquele jardim. Que ele se guardasse, que ele guardasse aquele jardim. Foi isso, irmãos, apenas isso que nós vemos aqui Deus pedir para Adão. Mas o que é que Adão fez? Adão quebrou um princípio. Diga, nós não podemos quebrar princípios. Nós precisamos, irmãos, viver a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus nos diz? Deus disse na sua palavra que ele cultivasse aquilo ali, que ele guardasse, que ele preservasse aquilo que Deus havia dado para ele. Somente isso Deus disse para ele. Mas Adão, ele quebrou esse princípio. Nós não podemos quebrar princípios. Diga assim comigo: eu não posso desobedecer a palavra de Deus. Se nós andarmos em desobediência, a bênção do Senhor não virá sobre a nossa vida. A provisão não será na nossa vida, porque o pecado nos afasta de Deus. Cria uma separação entre nós e Deus. Irmãos, estão entendendo? Diga glória a Deus. Então nós não podemos quebrar os princípios. Gênesis 2:16 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. No dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, o que o Senhor estava dizendo aqui? Estava dando a eles uma ordem, estava orientando aqui, dando um decreto aqui para eles: de tudo você pode usufruir, mas da árvore do jardim, né, do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Então, o que isso significa? Que nós precisamos obedecer a palavra. Nós precisamos seguir os princípios da palavra de Deus. Nós não podemos comer aquilo que é de Deus. Nós não podemos tomar para nós aquilo que é de Deus. Foi nessa parte, irmãos, que Adão e Eva caíram, porque eles comeram do que não lhes pertencia. Amém? E às vezes, irmãos, é assim que nós vivemos a falta de tudo, porque vivemos uma vida que não nos pertence, uma vida que Deus não nos mandou viver, porque a vida que Deus nos dá é uma vida abundante. Ele nos dá vida e vida com abundância, assim diz a palavra de Deus. Sim ou não, irmãos? Vocês estão comigo? Ele nos dá uma vida abundante. Então, nós não podemos, irmãos, negociar com o pecado, nós não podemos estar piscando para o inimigo, porque ele é ladrão. A palavra do Senhor diz que ele é ladrão, que ele veio para roubar,
matar e destruir. Ele não brinca de ser ladrão, ele não brinca de ser diabo, mas ele trabalha e faz hora extra para destruir a vida daqueles que creem no Senhor. A vida daqueles que têm o que ele roubar. Jamais ele vai roubar pobres. Os irmãos estão entendendo? Ele não vai roubar pobre, porque pobre não tem o que dar. Ele vai roubar aquele que tem o que dar a ele. E ele quer roubar a nossa alma. Ele quer roubar a nossa mente, ele quer roubar o nosso espírito, e nós precisamos, irmãos, estar atentos para não quebrar os princípios da palavra de Deus. Você quer ser próspero? Você quer ter uma vida rica, uma vida próspera sobre essa terra? Um dos princípios é ser dizimistas e ofertantes fiéis na casa do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, a tais que aqueles que veem se escandalizarão com o que eu farei na sua vida. Assim diz a palavra do Senhor em Malaquias 3,10, irmãos. Diz a palavra do Senhor. Então nós não podemos quebrar princípios. Adão e Eva quebraram um princípio. Eles comeram do que não lhes pertencia. E o diabo ali não brincou de ser diabo. Não deixe o diabo lhe enganar. Viva pela palavra. Declare a palavra. Fique com a palavra. Amém, queridos? O mundo está anunciando crise. O mundo está anunciando aí os canais de televisão, jornais, aonde você chega é o quê? Crise, corrupção, mal administração, tantas coisas. Esses meus primos que estão aqui, eles passam assim, tipo 10% do dia, eles passam falando do que está acontecendo, né, no cenário político, né? Então nós temos lá todos os tipos de eleitores, né? Todos os tipos de eleitores. Então, os prós, os contras, enfim, irmãos. E no nosso cenário político, o que a gente vê é o quê? É crise, é o mundo em crise, é a segurança em crise, é a saúde em crise, é tudo em crise. Mas aquele que está em Cristo, ele não vive em crise, mas ele vive a provisão de Deus. Todos os dias da sua vida, ela chega, Deus provê, Deus faz acontecer. Como eu não sei, mas ele faz, porque ele é Deus, só isso. Ele é Deus, irmãos, e ele faz. Por isso, não deixe de viver a palavra do Senhor. Você já pensou, se Abraão tivesse dito, mas como? Eu vou sacrificar o meu filho? Não, eu não vou fazer isso. Isso não é bom, isso não é legal. Irmãos, é tão interessante, a Bíblia não fala que Abraão falou isso para Sara. Mas ele simplesmente, porque Deus não pediu isso para Sara, Deus pediu isso para Abraão. Talvez se ele tivesse contado para Sara, será que Sara teria concordado com ele? De jeito nenhum, que Sara deu até Agar para ele. Ela deu outra mulher, ele era homem só de Sara. Mas Sara, diante da sua incredulidade, ela deu Agar para ele. Ela quis dar um jeitinho brasileiro, né? Ela quis dar aquele jeitinho para ajudar o Senhor a fazer o milagre acontecer. Nós não precisamos ajudar o Senhor. O Senhor tem um caminho perfeito. Ele já fez o caminho sobre as águas. Ele já trouxe a nuvem de chuva abundante para a nossa vida, a provisão. Ele, irmãos, nos faz estar nos melhores lugares para viver aquilo que Ele tem para nós. Você crê comigo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Abraão não pensou dessa forma. Mas eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou fazer dessa ou daquela forma. Não, Abraão não pensou assim. Ele não ficou conjecturando na sua mente. Mas se eu fizer desse jeito, mas se eu fizer daquele jeito. Não, ele simplesmente obedeceu ao Senhor. Ele se preparou e foi para o monte sacrificar o filho que Deus havia lhe pedido. E quando o menino lhe perguntou, ele prontamente, crendo no Senhor, de que o Senhor até poderia ressuscitá-lo se ele chegasse a matar, crendo no Senhor, ele olhou para o seu filho e disse, Deus proverá
para si o cordeiro. Olhe para esse irmão bonito que está do seu lado aí e diga para ele: Deus proverá para si o cordeiro. Eu não sei o que é que você está vivendo, eu não sei o que está faltando, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus é Deus para suprir todas as nossas necessidades, para prover na nossa vida o improvável, o que eu não posso, o que nós não podemos. Ele é Deus para fazer acontecer infinitamente mais. Amém, queridos? Ele é esse Deus que faz infinitamente mais. Então nós precisamos declarar a palavra de Deus. Adão e Eva comeram do que não lhes pertencia. Não deixe o diabo lhe enganar. Fique com a palavra. Não declare a mentira. Não declare o que o mundo declara. Meu casamento não está legal, mas eu vou me divorciar porque todo mundo se divorcia. Não, você é filho de Deus. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. E você não vai viver o que todo mundo vive. Nós vamos viver o que a palavra de Deus diz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é que nós precisamos ter, irmãos? Diga bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo porque Ele venceu e nós venceremos também. Aliás, a palavra do Senhor diz que nele nós somos mais que vencedores. Não apenas vencedor, diga assim: eu sou mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores, amém? Então, queridos, declare essa palavra. Não é viver pelo que você vê, mas é viver pelo que crê, pelo que a palavra de Deus diz. Amém? Uma outra coisa que eu vejo aqui, o terceiro ponto dessa ministração, é que nós não fomos chamados para viver pelo que vemos. Não fomos chamados para viver pelo que vemos. Eva saiu do nível de crer em Deus para viver no reino visível. Por isso houve a queda do homem ali no jardim, por isso o pecado, por isso todas as consequências, por isso o que acontece até os dias de hoje, irmãos. Porque ela decidiu viver pelo que via, do que era bom aos seus olhos, e não pelo que a palavra de Deus dizia, não pelo que Deus disse a ela, irmãos. Olha, creia, irmãos, que Deus nos dá uma medida de fé. E essa medida de fé, à medida que nós andamos pela palavra de Deus, que nós buscamos a palavra de Deus, nos posicionamos na palavra do Senhor, irmãos, essa medida de fé ela vai sendo acrescentada e vai eliminando da nossa vida todos os efeitos da queda. Amém, queridos? Todos os efeitos da queda. Qual foi o efeito da queda, irmãos? Foi sofrimento, foi morte. Não é isso? Foi morte. Foi isso. O Senhor disse para ela: se você comer daquela árvore, para o homem e para a mulher, se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Mas o que foi que a serpente, o diabo, disse para a mulher? Se você comer, certamente você viverá, não morrerá. Mas era mentira, porque o diabo é mentiroso. Ele é mentiroso, queridos. E aí nós não podemos viver pelo que o diabo diz, pelo que as circunstâncias dizem, pelo que o mundo vive dizendo, pelos noticiários. Não, nós vivemos pela fé. Nós vivemos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. E se assim não for, eu não me agradarei dele. O meu justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Então busque acrescentar cada dia mais essa medida de fé na sua vida. E esses efeitos da queda, a ruína, o mal, vai sendo, irmãos, eliminado da nossa vida. Porque nós vamos possuindo pela fé. Nós vamos conquistando pela fé. Amém, queridos? A palavra do Senhor em Provérbios capítulo 13, verso 21 diz: a desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Tem algum justo aqui? Aleluia! Somos justos pela fé, somos justificados em Cristo Jesus. Deus nos olha e Deus não vê nós como pecadores, porque somos justificados pelo sangue de Jesus.
Amém? Eu posso até te olhar, te condenar ao fogo do inferno por causa das tuas atitudes, por causa do seu jeito de ser. Mas Deus nos olha e diz: ali está o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque Ele nos vê como seus filhos, pessoas que foram justificadas, amém? Justificados em Cristo Jesus, e é vontade do Senhor nos abençoar. A bênção do Senhor, né? Ela nos persegue, ela chega até nós. Perseguirão aqueles que creem no Senhor e os alcançarão. Ela tem te alcançado? A bênção do Senhor tem te alcançado? Diga glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O justo, ele vive, irmãos, uma recompensa maravilhosa. Ele vive a prosperidade, ele vive a provisão, ele vive as bênçãos, ele vive os milagres. Diga glória a Deus. Ele vive milagres, ele vive as maravilhas do Senhor. Oh, glória a Deus, essa palavra, irmãos, ela alegra o meu coração, ela acrescenta na minha vida, ela me faz crer cada vez mais. Amém? Que é vontade do Senhor de que sejamos pessoas prósperas, abençoadas sobre essa terra, pessoas felizes, que vive aquilo que Ele tem, essas mesmas bênçãos, esse mesmo histórico que eu dei de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Irmãos, nós somos herdeiros da mesma promessa. Então, como Ele prosperou esses homens sobre esta terra, assim Ele tem prosperidade para a minha vida e a sua vida também. E provisão em meio às dificuldades. Teremos aflições, sim. Continuamos pecando? Sim, nós pecamos, mas o pecado, ele já não é mais algo comum na nossa vida. Ele é apenas um acidente, porque o nosso Redentor vive e é por Ele que nós vivemos. Amém? É por Ele que nós vivemos, é nele que nós acreditamos. Então, queridos, vamos cada dia mais nos alegrar, servir ao Senhor cada dia mais e entender que não fomos chamados para viver pelo que nós vemos. Não fomos chamados para viver o que todo mundo declara. Ah, está todo mundo morrendo. Ah, eu vou morrer. Não! Aquele que crê no Senhor, ele não morre. Ele vive eternamente. Diga glória a Deus. Aí você vai dizer, mas como? Se a gente faz velório, tem irmão que morre, os irmãos morrem. Morre aqui, irmãos. Mas a morte aqui é uma promoção. Amém, queridos? Passamos a ter a vida eterna com Deus. Nós somos, a morte para nós é uma promoção. Diga glória a Deus. Não tenha medo, mas declare a bênção de Deus, as circunstâncias, os momentos. Senhor, veio uma enfermidade, veio um diagnóstico. Senhor, eu estou passando por esse diagnóstico. É fato que eu estou vivendo esta situação, mas a sua palavra diz que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras eu já estou sarada. Aleluia! Nenhum mal, nenhuma enfermidade tem autoridade para estar na minha vida, Senhor. E se eu morrer, estarei eternamente contigo. Oh, glória a Deus! Amém, queridos? A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados. Você já imaginou que só para você ser justo já há uma recompensa para você? Olhe para esse justo que está do seu lado aí, diga para ele: há uma recompensa de Deus para você. Oh, aleluia! E terminando, queridos, o que eu vejo aqui, o quarto ponto, é que Deus cria um caminho para nos abençoar. Ele cria um caminho para nos abençoar. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Deus dá escape, Deus dá livramento, Deus abre o caminho, Deus
mover na nossa vida, irmãos. Deus cria um caminho para nos abençoar. A palavra do Senhor, ainda em Gálatas capítulo 3, 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga comigo: Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele já nos resgatou dessa posição de maldito. Ele já nos resgatou. Diga assim comigo: maldito nunca mais. Diga mais forte: maldito nunca mais. Maldito nunca mais, irmãos. E no versículo 14, seguindo, ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então o Senhor se fez maldito em meu lugar. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos da sua graça, ricos da sua paz, ricos do seu poder. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, queridos? Ele se fez maldito para que eu seja bendita, para que sejamos benditos. Então, malditos nunca mais. O que é que nós somos? Diga: abençoados. Diga: abençoados. Diga: eu sou abençoado para sempre. Aqueles que estão em Cristo são abençoados para sempre. Não retroceda, mas caminhe em fé. Declare a palavra de Deus. Deus colocou Jesus naquela cruz para que a bênção chegasse até nós. Ele se tornou maldito para que nós sejamos abençoados, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja uma pessoa abençoada sobre essa terra. Amém, queridos? Ele se fez maldito, ele se fez maldição, para que eu e você usufruamos das bênçãos que Deus já conquistou para nós. E eu digo para vocês mais uma coisa: não há luta se lutar. Às vezes eu digo: aí, meu irmão, como vai? Ah, tô na luta. Tá, não tem luta nenhuma para lutar, porque se tu fosse capaz de lutar essa luta, Jesus não precisava morrer. Os irmãos estão entendendo? Se nós fôssemos capazes de resolver, de lutar essas lutas que nós vivemos dizendo: ah, irmão, como é que está a tua vida? Ah, luta por cima de luta. Luta não, querido, você está iludido. Você não está passando por luta não, de jeito nenhum. O que você precisa ter é fé. O que você precisa combater apenas, sabe o que é? O combate da fé. Combatei-vos o combate da fé. Amém, queridos? Porque se eu tiver fé, tudo vai bem. Porque eu declaro a palavra do Senhor igual aquela mulher sunamita. O filho dela estava morto. E ela encontrou o servo de Eliseu, o moço de Eliseu, o profeta. E ele disse para ele: e aí, como vai? Ela disse: vai, tudo bem. E o filho dela estava o quê? Morto, lá na casa dela. Mas ela creu no Senhor, ela conversou com o profeta. E o Deus que é todo poderoso, que já proveu tudo para a nossa vida, o que é que ele fez? Ressuscitou o filho daquela mulher. Eu não sei o que você está passando na sua casa, eu não sei. Mas Deus é poderoso para ressuscitar a paz, a alegria, o poder, a bênção, a graça dele, a provisão na tua casa, em nome de Jesus. A saúde que talvez possa estar faltando, a compreensão, sabe, queridos, Deus é poderoso para fazer isso acontecer. Oh, aleluia, essa mulher creu assim, e assim ela viveu, porque, irmãos, não há luta se lutar, já somos mais que vencedores. Não foi isso que nós declaramos? E ao invés, muitas vezes, de dizermos somos mais que vencedores, ah, estou na luta, estou na prova, estou naquilo, estou assado, estou frito, estou cozido, só não estou abençoado. Às vezes passamos a vida todinha dizendo isso. Mas nós somos abençoados. Aquele que crê, aquele que serve ao Senhor, ele tem bênção para ele. Amém? Ele tem bênção. A bênção para você, meu irmão. A bênção para você, meu irmão. A bênção para você como posse, em nome de Jesus. Efésios 1:3 diz assim, irmãos, diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção neste mundo. Todas, irmãos. Não é uma apenas. Deus não quer apenas que tu seja um salvo. Deus não quer apenas que você aceite Jesus e garanta a tua vida eterna. Não, mas Deus te dará além. Deus nos
dar a salvação e nos dar uma vida de provisão, uma vida próspera, uma vida abundante sobre essa terra. Amém, amados? Ainda que hajam as crises. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Queridos, nós somos herdeiros de Abraão e co-herdeiros com Cristo. Aonde é que Cristo está? Ele está à direita do Pai. E nós estamos aonde? Do lado dele, assentado à direita do Pai com Cristo. Quem está em Cristo aí, diga glória a Deus. Aquele que está em Cristo não vive em tristeza, não vive em derrota, não vive abatido, mas ele vive em paz, em alegria, ele caminha em fé. Amém, queridos? Ele caminha em fé. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 10:22 diz também: a bênção do Senhor enriquece. Diga comigo: a bênção do Senhor me enriquece, e ela não acrescenta nenhum desgosto a nós. Amém? Então, queridos, vamos viver as bênçãos de Deus. Vamos viver o que Deus tem para nós. Abraão creu. Ele creu naquele dia. Tem algum miserável aqui? Tem não? Não tem miserável aqui, porque aquele que crê no Senhor, ele é rico. Ele é rico, a glória de Deus é sobre a vida dele. Sim ou não, meu irmão? Ele é aquele que crê no Senhor, mesmo que o salário mínimo não seja lá essas coisas, mas se ele crê, se ele segue os caminhos, se ele não quebra princípios e se ele abençoa o que o Senhor coloca na vida dele, o que é que acontece? O de repente de Deus, a bênção, a graça, o poder do Senhor acontece e nada falta. Queridos, eu vejo pessoas que vivem com um salário mínimo, é milagre, é ou não é? E pessoas que ganham de 10 salários mínimos e vivem uma vida de peleja. Uma vida mesmo ali arrastando um osso da cachorra de Jacó. De Jacó não, como é o nome dele? De Jó. Entenderam, irmãos? Só conta miséria. Caminho para nos abençoar. Todas as bênçãos, diga eu tenho. Todas as bênçãos que eu preciso. É pela fé, meu querido. É pela fé. Não é se Deus quiser. Entenderam? Deus já quis. Deus já fez. Já é. Amém? Diga para o seu irmão. Já é, meu irmão. Já é. Deus já fez. Deus já quis. Deus já operou. Já realizou o plano perfeito que fez Jesus. E nele nós pagamos todas as coisas. Temos uma vida abundante. Provisão não falta. Já está disponível para nós, é pela fé, não é se Deus quiser, isso não existe, irmãos. Deus já quer, Deus já provê, então é desenvolver fé. Aleluia! Tenha a responsabilidade de receber pela fé. Eu já contei para vocês que o Tony Filho, já contei, os irmãos, vou contar de novo, que quando eu fiquei grávida do Tony Filho, eu recebi um diagnóstico de hidrocefalia, né? Hidrocefalia. E aí eu fiquei, irmãos, tão triste, desesperada, quando eu fiz a ultrassom, que aquela criança tinha hidrocefalia. E o médico, quando eu recebi aquele diagnóstico, eu lembro que eu fui fazer uma feira do Araújo, ali da Isaura Parente. Quando eu cheguei ali, tinha uma lojinha que vendia CD, e aí eu comprei um CD da Cassiane, lançamento. Sabe, irmãos? E aí fui para casa. Nesse dia eu estava sozinha, o Tony estava trabalhando e ficou até tarde trabalhando. E eu fiquei com a Maressa logo dormiu. E eu coloquei aquele CD para tocar. E ali eu comecei a falar com Deus. Eu nem falava porque eu não conseguia, eu só chorava. Eu não conseguia falar, sabe? Eu estava ali, aquele sentimento de frustração, de decepção. Nós já éramos pastores, liderávamos uma igreja lá no bairro de Taquari, né? E aquela situação, e vinha aquele monte de pensamento, que é o que nós não temos que fazer. Nós não temos que pensar como vai ser ou deixar de ser. Nós temos é que crer. Porque como é Deus que faz. Ah, mas como vai acontecer? Não pertence a nós, pertence ao Senhor. O como pertence a Ele. Amém, queridos? Então, irmãos, eu ali chorando a todas as faixas daquele CD.
falaram comigo. Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Irmãos, quando eu saí daquele momento, eu estava renovada e crendo no Senhor e fiz novamente aquela ultrassom. E sabe o que aconteceu? O Tom de Filho não tinha nada. Aí o Tom de Filho, Lindão da Silva, né? Lindão da Silva não, Lindão Ribeiro. Lindão Carioca. Amém? Lindão, irmãos, aí a cabeça dele é um pouco grande, assim, o capacete dele é especial. Mas não tem água no cérebro, os irmãos estão entendendo? É inteligente, é forte, é bonito, é crente, o homem de Deus. Oh, glória a Deus, é assim que Deus faz, não é? Se Deus quiser, Deus já fez, querido, fique de pé. Aleluia!